Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, já parou para pensar por que às vezes a gente vê um colega de profissão usando uma nova tecnologia com uma naturalidade incrível, enquanto para outros a mesma ferramenta parece uma barreira quase intransponível? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente por que isso acontece. E a resposta, ou pelo menos um caminho muito claro para ela, está no que chamamos de modelo da mensagem mediada. Pense nele como uma espécie de mapa, uma ferramenta para decifrar a jornada, muitas vezes complexa, de um professor ao decidir, ou não, uma nova tecnologia na sua prática. Para a nossa conversa de hoje, a gente vai seguir um roteiro bem definido, ok? Primeiro, vamos colocar o dedo na ferida e entender o desafio que a tecnologia representa para todos nós, educadores. Depois, vamos discutir por que os mapas antigos, os modelos que a gente usava, já não servem mais e por que precisamos de um novo. Aí sim, a gente entra num modelo da mensagem mediada. Vamos desmontar esse modelo, entender cada pecinha, ver como ele foi testado na prática e, o mais importante de tudo, como a gente pode usar esse conhecimento para transformar nosso desenvolvimento profissional. Então, vamos lá, começando pelo começo. Seção 1. O desafio da tecnologia. Muitas vezes a gente pensa que o problema é falta de treinamento, mas será que é isso mesmo? Talvez o problema não seja a falta, mas sim o tipo de treinamento que a gente recebe. Vamos investigar por que aquele modelo clássico de workshop, de sentar, ouvir e ir embora, tantas vezes nos deixa exatamente onde a gente começou. Essa sensação é familiar para muita gente, não é? A gente participa de um workshop, aprende sobre uma ferramenta que parece incrível, revolucionária, e aí quando volta para a realidade da sala de aula, fica aquele eco na cabeça. Ok, legal, mais uma ferramenta. Mas e agora? Como é que eu pego isso e transformo em algo que realmente faça sentido para os meus alunos, para o meu planejamento? É exatamente essa frustração que serve de ponto de partida para a nossa análise. E vamos ser sinceros, o cenário só ficou mais complexo. Com a chegada de tecnologias como a inteligência artificial generativa, o chão tremeu. De repente, não estamos falando só de uma nova ferramenta, mas de um novo paradigma. E com ele, vêm as incertezas sobre as políticas da instituição, as preocupações gigantescas com a integridade acadêmica, com plágio. Tudo isso só reforça uma coisa: a gente precisa urgentemente de novas estratégias de desenvolvimento profissional. E aqui a gente chega no X da questão. O grande problema dos workshops de uma única vez é que eles são focados em ensinar o como. Como clicar, como configurar, como usar a função X ou Y. Eles ensinam a apertar os botões. Mas eles passam batido para a parte mais importante, a complexidade humana. O que acontece dentro da gente, nossas crenças, nossas inseguranças, nossas motivações e até a forma como a gente se enxerga como profissional. É nesse universo interno que a verdadeira adoção de tecnologia acontece ou morre na praia. E olha, o problema não está só nos workshops, ele é mais profundo. Está nos próprios modelos teóricos que a gente costumava usar para pensar sobre isso. Modelos como o TAM ou o WUTAUT foram criados em grande parte para o mundo corporativo. O mundo onde muitas vezes a ordem é: a ferramenta é essa, usem, e ponto. Só que a realidade acadêmica, a nossa realidade, é completamente diferente. Nós, professores, temos autonomia. Nossas decisões não são só técnicas, são profundamente pedagógicas. A gente não avalia só se uma ferramenta é útil ou fácil de usar. A gente avalia se ela tem valor de verdade para a nossa prática, se ela se alinha com a nossa identidade de educador. A adoção para a gente é uma escolha. E é justamente por isso que a gente chega à nossa segunda sessão. Se os mapas que a gente tem estão desatualizados e nos levam para o lugar errado, então precisamos de um novo mapa. A gente precisa superar essas limitações teóricas para conseguir criar um apoio que funcione de verdade. A questão fundamental não é um problema com os professores, é um problema com as ferramentas conceituais que a gente tem usado para entender o processo. E isso não é só uma opinião, viu? A pesquisa na área de desenvolvimento profissional para educadores aponta exatamente para essa lacuna. Essa citação aqui na tela resume a questão de forma perfeita. Falta uma base, um modelo conceitual que seja realmente abrangente, que consiga conectar os pontos. E, principalmente, que traga para dentro da conversa o que teorias psicológicas super bem estabelecidas já nos ensinaram sobre como as pessoas aprendem, se motivam e tomam decisões.
A gente pode, então, resumir essas falhas em 4 grandes lacunas. Primeiro, o foco fragmentado. As teorias olham para uma pecinha do quebra-cabeça de cada vez, utilidade aqui, facilidade de uso ali, mas não mostram como a imagem completa se forma. Segundo, a insensibilidade ao contexto, que a gente já falou, modelos de negócio simplesmente não encaixam na nossa realidade de autonomia. Terceiro, uma compreensão limitada do processo. A adoção não é um interruptor de liga-desliga, um sim ou não. É uma jornada, um processo contínuo. E por fim, as limitações no design. As teorias antigas são ótimas para diagnosticar, mas péssimas para receitar o remédio. Elas dão pouca orientação prática de como criar um programa de apoio que realmente funcione. Então, a metáfora que eu acho que funciona muito bem aqui é a seguinte: a gente precisa parar de tentar navegar por um território novo e complexo usando um mapa de papel, antigo, rasgado e incompleto. O que a gente precisa é de um GPS, uma ferramenta que seja dinâmica, que se atualize, que considere múltiplas variáveis ao mesmo tempo e que não nos mostre apenas onde a gente está, mas que calcule em tempo real as melhores rotas para a gente chegar onde a gente quer. E isso nos leva, finalmente, à terceira sessão, que é o coração da nossa conversa. Vamos então apresentar oficialmente o nosso GPS para essa jornada tecnológica, o modelo da mensagem mediada. Certo. Mas o que é exatamente esse tal de modelo da mensagem mediada, ou MMM para facilitar? Pense nele como uma estrutura, um framework que faz uma coisa muito inteligente. Ele vai buscar o melhor de 3 grandes áreas do conhecimento: teorias da comunicação, psicologia, que estuda a predição de comportamento, e a psicologia da motivação, e combina tudo isso. O objetivo é criar um mapa unificado, robusto e completo, pensado especificamente para entender a jornada de adoção de tecnologia por educadores. E aqui está ele, a arquitetura completa do nosso GPS. Pode parecer complexo à primeira vista, mas vamos por partes. Tudo começa à esquerda, com os estímulos externos, que são as informações que chegam até nós. Essas informações, por sua vez, acionam o que está no centro, o motor de processamento da mensagem. É aqui que 2 grandes avaliações acontecem: a eficácia percebida e o valor percebido. Com base nisso e no feedback do ambiente, a gente chega a um dos 4 resultados possíveis à direita. Parece um motor complicado, mas agora a gente vai abrir o capô e entender como cada uma dessas peças funciona em conjunto. Chegamos à seção 4. Agora a gente vai de fato decodificar esse processo. Com a arquitetura geral em mente, vamos dar um zoom em cada um dos componentes. E vamos começar pelo início de tudo. Como a informação sobre uma nova tecnologia chega até os professores? Quais são os canais de entrada? O modelo identifica 3 canais principais de informação, os chamados estímulos. O primeiro, e talvez o mais poderoso, é a experiência pessoal. É colocar a mão na massa, interagir diretamente com a ferramenta. O segundo canal é a experiência vicária. Sabe quando a gente vê um colega, alguém que a gente respeita, usando a tecnologia e tendo sucesso? Isso tem um peso enorme. E o terceiro são as mensagens persuasivas. É a comunicação que vem de fontes confiáveis, como a liderança da instituição ou um artigo de um especialista. Um programa de desenvolvimento profissional realmente eficaz não aposta em um só, mas combina os 3 de forma inteligente. Agora, uma pequena pausa para reflexão. Pense um pouco. Na hora de decidir experimentar uma nova tecnologia em sala de aula, o que costuma pesar mais? A própria experiência, botar a mão na massa, ver um colega usando e dando certo? Ou uma recomendação oficial, que vem de cima? Não tem resposta certa ou errada, mas esse exercício de autoconhecimento já nos dá pistas importantes sobre o nosso próprio processo. Bom, agora a gente sai do mundo externo, das informações que chegam, e entra na parte mais fascinante e crítica do modelo: o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente recebe esses estímulos. Bem-vindos ao coração do MMM, ao seu motor de processamento interno. O modelo argumenta que todo esse processamento interno gira em torno de 2 avaliações psicológicas fundamentais. A primeira é a eficácia percebida. Ela responde àquela pergunta bem direta: eu dou conta de fazer isso? Eu sou capaz de usar essa ferramenta com sucesso? É uma avaliação da nossa habilidade, da nossa capacidade. A segunda é o valor percebido. E a pergunta aqui é: ok, mas vale a pena? Vale o meu tempo, o meu esforço, minha energia? Aqui o foco muda da habilidade para motivação. E o grande pulo do gato do modelo é entender que essas 2 coisas não funcionam sozinhas. A verdadeira chave está na interação, na dança entre elas. Vamos detalhar um pouco mais a eficácia percebida. Ela é composta por 2 ideias principais. A primeira é a autoeficácia, um conceito clássico da psicologia que é, de forma bem simples, a nossa confiança na nossa própria capacidade de executar uma tarefa.
A segunda é o locus de controle, que é a crença de que a gente tem controle sobre os resultados. É aquele sentimento de que, mesmo que surjam problemas, a gente consegue dar um jeito. Quando a eficácia percebida é alta, a mentalidade é de controle do perigo. A pessoa não se assusta com os desafios, ela parte para a resolução de problemas. Agora vamos para o valor percebido. Ele também se divide em algumas partes, com base na teoria da expectativa-valor. Temos o valor de utilidade, que é o mais óbvio. Isso aqui vai me ajudar a ensinar melhor? Vai facilitar a minha vida? Depois vem o valor intrínseco. Eu acho interessante usar isso? É agradável? Tem também o valor de conquista, que é mais profundo e pessoal. Usar essa tecnologia me faz sentir um profissional mais alinhado com o que eu acredito? E claro, a gente sempre pondera o custo. Quanto tempo, esforço e até recursos financeiros isso vai exigir de mim. Ok, momento para uma micro-revisão, para essa ideia ficar bem clara na nossa mente. É um mnemônico simples, mas muito poderoso. Eficácia percebida é sobre o posso, é a pergunta da capacidade. Valor percebido é sobre o quero, é a pergunta da motivação. Para uma adoção de tecnologia bem-sucedida, a gente precisa trabalhar nesses dois pilares. Não adianta só poder se não quiser, e não adianta só querer se não se sentir capaz. Ambos são essenciais. E a interação entre o posso e o quero nos leva a 4 resultados bem distintos. São as 4 rotas do nosso GPS. Vamos olhar para essa matriz. No canto superior esquerdo, se a eficácia é alta, mas o valor é baixo, temos a aceitação impassível. É o famoso eu posso, mas para quê? A pessoa usa por obrigação, por conformidade. No canto inferior esquerdo, se ambos são baixos, temos a rejeição aversiva. Eu não posso e não quero. Isso não é para mim. É evitação total. Agora, o quadrante mais delicado e perigoso é o inferior direito, a hesitação desencorajada. Aqui a pessoa vê valor, ela quer, mas não se sente capaz, isso gera ansiedade e frustração. E finalmente o nosso destino desejado, no canto superior direito, a adoção engajada, alta eficácia e alto valor. É o eu posso e eu quero, isso vai fazer a diferença. Muito bem. Toda essa teoria parece fazer sentido, né? Mas será que ela funciona no mundo real? É isso que a gente vai ver agora na seção 5, o modelo em ação. Vamos dar uma olhada em como esse GPS foi colocado à prova num estudo de caso bem prático e atual. O teste foi feito através de um clube do livro sobre inteligência artificial generativa, com professores universitários. Repare como o design do programa já foi pensado com um modelo em mente. No passo 2, a gente vê que foram usados múltiplos estímulos: leituras, mensagens persuasivas, discussões em grupo, experiência pessoal e demonstrações de colegas, experiência vicária. Depois, no passo 3, foram coletados dados de várias fontes. E no passo 4, a análise foi focada em cruzar esses dados e ver se as previsões do modelo sobre a interação entre eficácia e valor realmente aconteciam na prática. E o resultado? Qual foi a principal conclusão do estudo? Ela está resumida perfeitamente nesta citação. A descoberta foi que as diferentes respostas dos professores, alguns engajados, outros hesitantes, não podiam ser explicadas por um único fator isolado. A chave estava, de fato, na interação entre o posso e o quero, entre a eficácia e o valor percebidos. E isso foi uma validação poderosa da ideia central do modelo da mensagem mediada. E assim, a gente chega à nossa última sessão e talvez a mais importante de todas. Ok, o modelo é interessante, foi validado, e daí? O que a gente faz com tudo isso? Como a gente pode usar esse conhecimento para, de fato, nos tornarmos navegadores da nossa própria jornada tecnológica, em vez de sermos apenas passageiros levados pela maré? Antes de partirmos para as estratégias práticas, vamos fazer uma mega revisão no estilo flashcard, para consolidar tudo o que vimos. Vamos lá. Primeiro, o problema. Treinamentos que só focam em habilidade técnica não bastam. A solução, o modelo da mensagem mediada, que integra o lado cognitivo e o lado motivacional. O motor do processo. A adoção é decidida pela interação entre a eficácia percebida, eu posso, e o valor percebido, vale a pena. Os resultados, essa combinação nos leva a um dos 4 caminhos que já conhecemos. E, finalmente, o grande objetivo, criar condições para mover os educadores em direção à adoção engajada. Com isso em mente, o caminho prático fica muito mais claro. Se a gente quer aumentar a eficácia percebida, não basta um workshop. É preciso oferecer prática guiada, um suporte contínuo entre pares, um lugar seguro para tirar dúvidas. Se a gente quer aumentar o valor percebido, a tecnologia tem que se conectar com as metas pedagógicas reais dos professores. É preciso mostrar exemplos de sucesso e, fundamental, dar autonomia para que cada um explore e encontre o seu próprio sentido. E, claro, usar sempre múltiplos estímulos e entender que cada educador está em um ponto diferente dessa jornada. Para a gente fechar, eu gostaria de deixar uma pergunta para uma reflexão mais pessoal.
Pense na tecnologia mais recente que cruzou seu caminho, talvez a própria IA generativa. Olhando para aquela matriz de 4 quadrantes, em qual deles você acha que se encontra hoje? E a pergunta mais importante de todas: o que seria necessário especificamente para você para te mover em direção à adoção engajada? A resposta a essa pergunta é o primeiro e mais poderoso passo para que cada um de nós possa se tornar de fato o navegador da própria jornada tecnológica. Muito obrigado. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar